Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 9 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! E vamos lá, sabadão, rodada interessante, claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Time, vamos lá, começando às 8 da manhã lá na Alemanha, Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha. Às 8 da matina, ó, 3 partidas. Qual que é a característica desse campeonato? Jogo para gols. Então aqui pelo menos 2 gols, dá para pensar num ambas marcam. E primeiro tempo, jogo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. É isso. 8h35 da matina lá na China, jogo dos Xangais. Eu tenho aqui 2 equipes extremamente over gols, tá legal? E no histórico, também um retrospecto de gols. 3x1, 5x0, 2x0, 5x1, 1x1. Qual que é a pegada aqui? Partida para pelo menos 2 ou 3 gols, um possível ambas marcam e gol no primeiro tempo. Fechou? 10 da manhã lá na Suécia, jogo do Malmo Safadão contra o Midtjylland. Time, tô fazendo essa análise pelo Midtjylland, tá? Malmo Safadão é muito safadão. Vamos lá. O Midtjylland vem na primeira colocação e o Safadão vem aqui na 4ª posição. Vamos lá. O mercado, ele dá um leve favoritismo pro Malmo jogando em casa. Mas o Malmo teve jogo na semana e o Midtjylland, que é líder da competição, descansou. Então aqui um handicap asiático mais 2, Midtjylland para resultado, eu acho interessante. E também uma partida para pelo menos 2 gols, tá? No histórico, se a gente puxar aqui os 5 últimos jogos, em 4 eu tenho pelo menos 2 gols. Fechado? E vamos lá, 11 da manhã na Bélgica, jogo do Clube Brugge contra o Cercle Brugge. Clube Brugge em casa tem um leve favoritismo. Talvez aqui Clube Brugge para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou segundo tempo, já foi. 2 equipes com tendência para gols. Jogo aqui para pelo menos 2 gols. E vamos ficar esperto se estiver em campo como titular, no Tezolis, atacante do Clube Brugge, para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Tezolis. E vamos lá, às 13 horas temos aqui Copa Emirates, jogo entre Arsenal e Bilbao. Time, pré-temporada rolando. Uma coisa importante, o Arsenal contratou o Gyökeres, que jogava no Sporting. Baita contratação e eu acho que vai agregar muito valor aí na equipe do Arsenal. Pensando na temporada passada, nos elencos, eu acho o Arsenal mais forte. Então aqui, Arsenal para ser campeão e Gyökeres em campo, por que não já estrear com um gol? Fechou? 13h45 na Escócia, jogo do Rangers contra o Dundee. Time, aqui não tem o que inventar, o Rangers e o Celtic, eles mandam na Escócia, tá certo? Olha o histórico desse confronto. 1x0, 3x0, 5x2, 3x1, 1x0. Aqui é vitória do Rangers. Dá para pensar também em um escanteio de 0 a 10 minutos. O Rangers deve começar forte. Se não sai o gol, sai o escanteio. Final do primeiro tempo. Esse jogo 0 a 0. Ou vai que o Rangers está perdendo. Aí a gente tem grandes chances de sair um canto no final do primeiro tempo. Apesar que eu vou falar, se o Rangers começar na pressão, o Rangers tem tudo para já estar vencendo essa partida no primeiro tempo, tá beleza? Aqui, vitória do Rangers e vamos ficar esperto nos escanteios. Fechou? 13h45, Holanda, Países Baixos, primeira rodada, o Feyenoord recebendo o Breda. Vou mostrar para vocês o histórico, porque aqui pré-live não tem muito o que inventar, a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é a primeira rodada, tá certo? Mas o Feyenoord em casa tem tudo para vencer e ganhar bem. Vamos lá. 2x0, 6x1, 7x1, 4x2, aqui uma zebra 2x0. Ou seja, vitória do Feyenoord, jogo para pelo menos 2 gols. O Feyenoord jogando em casa, ele geralmente é muito agressivo. Vai para cima, vai para dentro. Então se não sai o gol, saem os escanteios.
é uma análise parecida com a do Rangers. Dá para pensar em um escanteio de 0 a 10 minutos e final do primeiro tempo. Se o Feyenoord não estiver vencendo essa partida, a chance de sair um canto aqui é bem alta. Fechou? 14h15 na Noruega, jogo do Bodø Glimt contra o Tromsø. Vamos lá, primeiro dá uma olhadinha aqui na tabela de classificação. O Bodø Glimt, vice-líder, e o Tromsø vem na 4ª posição, as duas equipes fazendo boas campanhas. O Bodø jogando em casa, 4 vitórias, apenas uma derrota, mercado de gols muito forte. O Tromsø fora, perdeu 2, ganhou 3, mercado de gols também muito forte. No histórico, geralmente o Bodø Glimt se dá melhor. 4-0, aqui 2-0 Tromsø, 3-2 Bodø, aqui um empate 1-1 e novamente 3-0 Bodø Glimt. Jogando em casa, o Bodø Glimt tem sim um leve favoritismo para vencer. E também uma partida para pelo menos 2 gols, que é característica do time da casa. Fechou? E vamos lá, 14h30 na Áustria, jogo do Salzburg contra o Grazer. Time aqui não tem o que inventar, o Salzburg em casa é favorito para vencer. Vitória do Salzburg, é isso. 15 horas na Sérvia, jogo do Crvena Zvezda, também conhecido por Estrela Vermelha, contra o BEK Topola. Vamos lá, na Sérvia, quem manda por lá? Crvena Zvezda, o Estrela Vermelha. Se a gente olhar o histórico desse confronto, o Estrela Vermelha geralmente atropelando. 3-1, 2-1, aqui rolou 1-1, 3-0 e 4-1. Qual que é o cenário pré-live aqui? Vitória do Crvena Zvezda, jogo para pelo menos 2 gols. O Crvena Zvezda geralmente começa o primeiro tempo muito forte. Então dá para imaginar um escanteio de 0 a 10 minutos e se chegar no final do primeiro tempo, esse jogo tá 0-0, ou o Crvena Zvezda perdendo, o canto deve acontecer. Porque aí o time tá na pressão, se não sai o gol, sai o escanteio. Fechou? Time, às 15h30, ainda na Alemanha, mais uma partida de Bundesliga 2. A gente tem ali 3 jogos, né, que eu já fiz para vocês anteriormente, e às 15h30 um jogo perdido aqui entre Kaiserslautern e Schalke 04. É o mesmo cenário. Jogo para 2 gols, ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol no primeiro tempo. Tá beleza? E vamos lá, 16 horas na Holanda, Países Baixos, jogo entre PSV e Sparta Rotterdam. Time, é o seguinte, na Holanda, as equipes que devem brigar por título, Ajax e PSV, e correndo por fora o Feyenoord, tá beleza? O cenário é esse. Olhando aqui a race das equipes, a gente pode perceber que são jogos com muitos gols. E no histórico, o PSV geralmente se dá melhor. 2-1, 4-2, aqui um 0-0 que saiu da rota, 2-1 e 1-0 PSV. Qual que é o cenário da partida? Vitória, PSV, jogo para 2 gols. E o PSV é uma equipe que em casa é muito agressivo. Então geralmente joga para cima, joga para dentro. Se não sai o gol, saem os escanteios. Fique esperto aí com escanteio de 0 a 10 minutos e também no final do primeiro tempo. Se o jogo estiver empatado ou o PSV perdendo, a chance de sair o canto é bem alta. Fechou? E vamos lá, 18h30, agora vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebendo o Mirassol. Time, é o seguinte, a diretoria do Flamengo e o Felipe Luiz falaram que a Copa do Brasil não era prioridade. Então a prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, tá certo? Então, jogando em casa com um elenco milionário, é obrigação do Flamengo ganhar a partida. Qual que é o problema? Vai pegar um Mirassol que vem fazendo uma baita campanha dentro do Brasileirão, tá certo? Mas assim, olhando os elencos, jogando em casa, aqui é vitória do Flamengo. Fácil não vai ser, mas precisa ganhar. E vamos lá, probabilidades aqui para Flamengo e Mirassol. Jogo para mais de 1,5 gol, 75%. Menos de 4 gols, 75%. Time, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Como que o Flamengo, com esse time, de repente passou a ser uma equipe que faz poucos gols? O Flamengo que sempre fez muitos gols. Eu espero que o Flamengo volte aí aos trilhos e volte a ser aquela equipe over gols, placares com muitos gols, tá certo? O Mirassol no Brasileirão, ele vem numa tocada de pelo menos 2 gols por partida. Então aqui, pensando 2 ou mais gols, 4 ou menos gols, eu prefiro 2 ou mais gols, tá beleza? Escanteios, Flamengo 5.2, Mirassol 4.9. Só que o Mirassol, como visitante, ó, sofre muitos escanteios. E eu acredito que o Flamengo
tenha mais posse e faça muito mais pressão no primeiro tempo. Então aqui, Race 3 cantos Flamengo, Race 5 cantos Flamengo, primeiro tempo mais escanteios para o Flamengo. Se chegar no final do primeiro tempo, o jogo tá 0 a 0 ou vai que o Mengão tá perdendo, aí a chance de sair um escanteio aqui é bem alta. Cartões, Flamengo 2.1, Mirassol 3.1. Mais de um cartão aí na partida. Fechou? Time, ainda falando de Flamengo e Mirassol, uma outra informação que pode ser bacana. Vamos lá. Flamengo jogando em casa, Campeonato Brasileiro. O Flamengo no primeiro tempo é uma equipe que geralmente finaliza bastante. 10, 10, 10, 8, 7, 8. Só contra o Fluminense que foi mal, apenas 2. E depois contra o Galão, 11. Ou seja, o Flamengo tem uma média de 7 finalizações no primeiro tempo. Então, contra o Mirassol, eu acredito que o número de finalizações do Mengão seja alto, tá? Mais de 6, mais de 7 finalizações, Flamengo. E falando também de jogadores que podem finalizar, chutar a gol ou mesmo fazer gol, pelo lado do Flamengo, Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Luiz Araújo. Fechou? E vamos lá, 18h30 no Brasileirão, o Bragantino recebendo o Internacional. Na tabela de classificação, o Bragantino vem na 6ª posição e o Inter é o 13º colocado. O Bragantino até vinha fazendo um bom campeonato. Só que, percebam que as últimas rodadas do Bragantino, 1 empate e 4 derrotas. A maionese desandou por lá. Vamos dar uma olhadinha na Race jogando em casa. Dos 5 últimos jogos, perdeu 3, só ganhou uma, ganhou do Juventude que tá lá embaixo e empatou outra. O Inter, jogando como visitante, oscila. Time, o mercado, ele dá um leve favoritismo pro Bragantino. Só que o momento do Bragantino, sinceramente, é bem complicado. Por esse motivo, eu vou pensar naquele conceito de handicap asiático. Handicap asiático mais 1 Internacional. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Bragantino e Internacional. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Escanteios, Bragantino, 4.5 de média, Inter 5.5. Cartões, Bragantino 2.4, Inter 2.3, pelo menos aí um cartão para cada equipe. E vamos lá para finalizar aqui a análise do Bragantino contra o Internacional. Jogadores para finalização, chute a gol. Pelo lado do Bragantino, Lucas Barbosa e também o Pita. Pelo lado do Inter, Borré e Alan Patrick. Jogadores aqui para desarmes. Pelo lado do Inter, os laterais, Bernabei e Aguirre. Pelo lado do Bragantino, o volante, Gabriel. Jogadores para cometerem faltas. Pelo lado do Bragantino, o volante, Gabriel. E pelo lado do Inter, Bruno Henrique. Fechou? E vamos lá, 18h30 ainda no Brasileirão, o São Paulo recebendo Vitória no Morumbi. Time, é o seguinte, o São Paulo foi eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Numa boa, a diretoria, o Crespo, o São Paulo vacilou na competição. O São Paulo não poderia ter colocado o Jandrei na primeira partida no Morumbi. O São Paulo foi eliminado aí. Ah, Marcão, mas depois teve a expulsão do Rafael, a CBF não divulgou o áudio do VAR. Galera, entendo, é um lance polêmico, mas o São Paulo, querendo ou não, tomou gol em casa da fraca equipe do Furacão. O Jandrei é um goleiro chama-gol. E aquele gol que ele tomou no Morumbi foi o que ocasionou a eliminação do São Paulo. Se o São Paulo tivesse metido 2 a 0 no Furacão, mesmo perdendo lá por 1 a 0, o São Paulo estaria classificado, tá legal? O erro, a eliminação do São Paulo foi ter escalado o Jandrei no primeiro jogo do Morumbi. Vai jogar em casa contra o Vitória, é obrigação do São Paulo conseguir um bom resultado. Ou ganhar, ou pelo menos empatar essa partida. São Paulo empate anula e vamos que vamos. E vamos lá, probabilidades aqui para São Paulo e Vitória. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, jogo para menos de 4 gols. Escanteio, São Paulo média de 5.5, Vitória 4.8. Cartões, São Paulo 2.5, Vitória 2.6, pelo menos um cartão para cada equipe. Time aí, vamos lá para finalizar aqui São Paulo e Vitória. Jogadores do São Paulo para finalização, Luciano e o André Silva. Jogadores para desarmes, pelo lado do Vitória, Baralhas e também o Ronald.
Pelo lado do São Paulo, Ferrarese e o Enzo Dias. Jogadores para cometerem faltas. Pelo lado do São Paulo, Enzo Dias. E pelo lado do Vitória, Baralhas. Fechou? Vamos lá, 20 e 30, ainda no Brasileirão. O Lion, Fortaleza, recebendo o Botafogo. Botafogo vem na 7ª colocação e o Fortaleza é o 18º colocado. O Fortaleza precisa de um bom resultado. Time, é o seguinte, Fortaleza em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu 3 e empatou uma, ganhou outra. Mas depois que teve a troca de treinador, parece que melhorou, tá beleza? Empatou com o Bahia e ganhou do Bragantino. O Botafogo fora, ganhou 3, empatou uma, perdeu outra. Eu diria que é um jogo bem equilibrado. Mas como o Fortaleza joga em casa e não pode nem pensar em perder, aqui pensando em resultado, dupla hipótese Fortaleza. Fortaleza em casa, só não pode perder. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Fortaleza e Botafogo. Jogo para 2 gols, apenas 50%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Pré-live, jogo para menos de 4 gols. Escanteios pode ser bacana. O Fortaleza em casa tem uma média bem alta de escanteios, 8,7. O Botafogo como visitante apenas 3,4. E o Botafogo jogando fora, ó, ele sofre muitos escanteios. 7 escanteios de média sofridos quando joga fora de casa. Então aqui dá pra gente pensar numa race 3 cantos a favor do Fortaleza. O Fortaleza fazendo 3 escanteios primeiro que o Botafogo e também um primeiro tempo com mais escanteios a favor da equipe do Fortaleza. Cartões. Fortaleza 2,8, Botafogo 2,5, um cartãozinho aí para cada lado. Vamos lá para finalizar esse jogo entre Fortaleza e Botafogo. Jogadores, para finalização, chute a gol pelo lado do Fortaleza, Breno Lopes, pelo lado do Botafogo, Savarino e também o Arthur Cabral. Para desarmes, pelo lado do Botafogo, Barbosa, zagueirão, e o Lucas Sacha pelo lado do Fortaleza. Jogador para cometer faltas pelo lado do Botafogo, o zagueirão Barbosa. Fechou? Vamos lá, 21 horas para fechar Campeonato Brasileiro, o Bahia recebendo o Fluminense. Time, é o seguinte, tabela de classificação, o Bahia é o 4º colocado e o Flusão na 9ª colocação. O retrospecto do Bahia em casa é de muita regularidade. Dos 5 últimos jogos, ganhou 4 e empatou uma. Ou seja, para resultados aqui, eu acho que o Bahia não perde. Bahia, empate anula. Probabilidades na tela. Vamos lá, probabilidades aqui para Bahia e Fluminense. Jogo para 2 gols, 85%. Probabilidade interessante aí para 2 gols na partida. Escanteios, Bahia 4,1 de média. Fluminense 2,5. As duas equipes aí com baixas médias de escanteio. Talvez aqui um jogo para poucos escanteios. Cartões, Bahia 1,5, média baixa, Fluminense 2,4, mais de um cartão na partida. E vamos lá para finalizar essa análise entre Bahia e Fluminense. Jogadores aqui para finalização, chute a gol. Pelo lado do Bahia, Luciano Rodrigues. Pelo lado do Flusão, Everaldo. Desarmes, pelo lado do Fluminense, Hércules. Pelo lado do Bahia, Jean Lucas. Jogadores para cometerem faltas. Pelo lado do Bahia, Jean Lucas. Pelo lado do Flusão, Martinelli. Fechou? Vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite pro dia de hoje? Na Escócia, jogo entre Rangers e Dundee, vitória do Rangers. Campeonato Brasileiro, jogo entre Flamengo e Mirassol, vitória do Flamengo. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão do Marcão. Vamos lá, um palpitão de escanteios, tá, galera? Escanteios de 0 a 10 minutos. Vamos lá. Jogo entre Rangers e Dundee, um escanteio de 0 a 10 minutos. No confronto entre PSV e Sparta Rotterdam, um escanteio de 0 a 10 minutos. Feyenoord versus NAC Breda, um escanteio de 0 a 10 minutos. E para fechar, Estrela Vermelha, Crevena Zvezda contra o BEC Topola, um escanteio de 0 a 10 minutos. É isso. O vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário. Para amanhã, novamente, a gente trazer o melhor palpite, o palpitão e tudo que vocês têm direito. Forte abraço, aproveitem o final de semana e não esquece, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!